Salve, salve família! Hoje, dia 13 de fevereiro deste ano de 2024, aqui nos reunimos para este encontro tão precioso em torno do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus era sempre bom e misericordioso com todos aqueles que ele encontrava. Ele dava seu perdão aos pecadores, curava os doentes, dava pão aos famintos, acolhia aqueles que eram excluídos e esquecidos. A sua atitude era sempre de bondade. Mas Jesus era duro e exigente quando os seus seguidores e seus discípulos minimizavam suas ideias e pensamentos, quando reduziam os próprios horizontes. É o que nos mostra o Evangelho de hoje. Jesus com os seus discípulos fizeram uma viagem. Depois da travessia, os discípulos perceberam que tinham esquecido o pão, o alimento para aquele dia. E eles começaram uma discussão. Quem esqueceu, quem era o responsável, quem é o culpado de ter esquecido o pão. Eles estavam preocupados unicamente com aquilo que era material. E eles tinham esquecido que aquele que estava com eles tinha feito milagres, distribuindo pão para milhares de pessoas. Era como se Jesus não contasse para eles. Como se Jesus não tivesse o poder de favorecê-los com os seus bens e as suas graças. É um pouco também a nossa história. Nós vivemos com medo de perdermos, medo de uma doença, da solidão, medo da pobreza e de tantas outras coisas. Esquecemos que, se chegamos até aqui, foi porque a mão de Deus nos acompanhou. Então vamos reanimar a nossa fé, abrir os nossos olhos para reconhecer que o Senhor continua conosco. Que estejamos confiantes ao longo da nossa vida e do nosso caminhar. Vejam o que Jesus disse aos discípulos: mas vocês estão com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus? O que significa isso? O fermento de Herodes e dos fariseus. O fermento é aquilo que nós colocamos na massa para crescê-la. Nesse sentido, o fermento de Herodes e dos fariseus era de acreditar unicamente neles. E esse acreditar unicamente neles se difundia entre os discípulos, que perderam a confiança em Jesus Cristo. Irmãos,
nós também somos contaminados por esse fermento do desânimo, da descrença, do acreditar que nós estamos sozinhos e abandonados neste mundo. Que não façamos isso, porque Deus existe, Ele é bondoso, Ele nos acompanha. Jesus diz em outra ocasião: vós valeis mais do que muitos pardais ou de tantas outras coisas. Será que Deus nos abandonaria no momento que mais precisamos dele? Com certeza não. Se tem muitas coisas que o Senhor não faz por nós, não é porque Ele não quer. É porque muitas vezes nós não permitimos com que Ele faça em nós. Então, nestes dias e nessas horas que nos aproximamos da Quaresma do Senhor, vamos preparar o nosso espírito para vivermos com mais confiança, abertura e disponibilidade ao Senhor. Nós valemos muito para Ele. Você não foi esquecido. Qualquer que seja a situação que você está passando, vivendo, sentindo, experimentando, Ele está aí contigo. Você não sairá derrotado ou destruído. Por isso, confiança sempre. É o que eu te desejo para hoje e para os próximos dias, em preparação para a Páscoa do Senhor. Tenham todos uma excelente jornada. Salve Maria Imaculada!